Vamos para o texto de hoje. A palavra hoje está em Atos, capítulo 3, a partir do versículo 22. Atos, capítulo 3. Essa é a nossa mensagem de número 10, da nossa série Espírito Santo. Nossa igreja, nós temos sempre dividido o nosso ano em alguns temas, e nós sempre temos abordado aqui alguns assuntos. Nós chamamos de séries, são séries de mensagens. Essa é a 10ª mensagem da série Espírito Santo. Nós estamos vendo o que o Espírito Santo fez na vida dos primeiros irmãos, dos nossos primeiros irmãos, lá em Atos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, logo após Cristo ser assunto aos céus, Ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi derramado sobre a vida daquela primeira comunidade cristã. A partir dali, aqueles homens, aquelas mulheres começaram a espalhar o Evangelho. Milagres começaram a acontecer, uma grande obra começou, e nós temos visto isso e aplicado isso nas nossas vidas hoje. O Espírito Santo, Ele continua conosco, Ele está conosco, é o Deus nas nossas vidas, habitando em nós. E nós temos aprendido muito nessa série. Vamos para o texto de hoje. Verso 22, nós estamos vendo versículo por versículo. Quem veio no domingo passado sabe que nós encerramos no versículo 21, e agora vamos para o 22 de Atos 3. Nos diz assim a palavra de Deus. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhe disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Eu quero hoje, fundamentado aqui nesse texto, ministrar nesse tema: profecia viva. Essa é a palavra para o coração nosso nessa manhã. Quero convidar, feche os seus olhos. Senhor, fale conosco. Nós abrimos a Tua palavra, que o Senhor possa, ó Deus, falar com cada um de nós. O Senhor sabe, eu preciso do Senhor para transmitir, e cada um dos meus irmãos que estão aqui também precisam da iluminação, que venha essa clareza, que venha, ó Deus, essa clareza para todos nós, e que a gente possa juntos aqui ouvir a Tua palavra, Senhor, a Tua voz, em nome de Jesus. Você pode dizer graças a Deus? Veja, Pedro, o apóstolo Pedro, junto com o apóstolo João, eles estão aqui nesse momento, em um lugar conhecido como o Pórtico de Salomão. Na verdade, é uma das entradas que dava acesso ao templo, que até então era o lugar ali onde os judeus iam levar seus sacrifícios, as suas ofertas, e buscar algo da parte de Deus. O templo, para um judeu, era o lugar da presença de Deus. Pedro está aqui, exatamente nesse lugar, na porta do templo, e a gente viu nas últimas mensagens
Deus havia acabado de realizar um grande e um esplêndido milagre. Um coxo que frequentemente era colocado na porta do templo para pedir esmolas, ele havia sido curado por uma palavra de oração do apóstolo Pedro. Pedro orou em nome de Jesus, e aquele coxo que chegou ali carregado, saiu dali andando. Foi um milagre aos olhos de todos que estavam ali, e todos ficaram incrivelmente maravilhados. Nós vimos isso. Os líderes religiosos, eles não sabiam como explicar aquilo. Como que aquilo acontece ali? Como é que dois homens, Pedro, João, dois pescadores, não eram sacerdotes, eram homens comuns. Como é que através da oração de um homem comum, aquele milagre aconteceu? Os líderes não sabiam explicar isso. Como é que uma dádiva de graça, sem um sacrifício, sem uma oferta, um favor de Deus na vida de um homem que não tinha absolutamente nada para oferecer, muito pelo contrário, estava ali pedindo esmolas. Ele não foi levar uma oferta, ele foi ali pedir uma oferta. Como é que esse favor de Deus vem dessa forma para uma pessoa como essa? Ainda mais na porta do templo. Para o judeu, a presença de Deus estava dentro do templo. Como um milagre acontece na porta do templo? Como é que um homem é curado por uma oração, e a oração é feita em nome de Jesus? O mesmo que os próprios judeus viram e crucificaram. Como é que isso acontece? Pedro, ele está aqui inflamado pelo Espírito Santo e ele prega uma mensagem poderosa. É o seu segundo sermão depois do Pentecoste. Ele aproveita que aquelas pessoas começam a se aglomerar ali, porque um milagre, algo inexplicável, algo maravilhoso, e ali as pessoas se aglomeram, se juntam, uma multidão está ali, e Pedro, inflamado pelo Espírito Santo, ele prega. A gente viu parte da mensagem na semana passada, e hoje a gente está na segunda parte desse sermão de Pedro, logo depois desse milagre. Um parênteses. Antes da gente entrar no texto, eu preciso que você preste atenção nas palavras do apóstolo Pedro. Ainda recordando o que a gente viu um pouco na semana passada. Por que eu preciso que você olhe para essas palavras? Eu quero que você entenda as palavras de alguém que está com pressa. O apóstolo Pedro prega e ele mostra nas suas palavras aquilo que eu chamo de um senso de urgência. Ele tem pressa. Ele prega dizendo, olha, o que eu tenho para dizer, não tenho tempo para perder. Eu vou dizer, eu vou pregar, eu preciso dizer isso para vocês. Nós não temos muito tempo. Veja nos versículos seguintes, o verso 14 do capítulo 3, veja o que Pedro diz para eles no seu sermão. Vocês negaram publicamente o santo e o justo, falando de Jesus. Vocês pediram que lhes fosse libertado um assassino. Pedro está dizendo, vocês libertaram um assassino naquele dia. Vocês tinham como conduzir e libertar Jesus, mas vocês escolheram libertar um assassino e crucificaram Jesus. Santo, justo. Olha o versículo 15, ele diz, vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou ele dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Veja agora o que ele diz no versículo 19. E aí o seu senso de urgência. Veja, e eu quero que você entenda
as palavras inflamadas de um homem que precisava dizer aquilo para aquelas pessoas, aproveitar aquela multidão para pregar e dizer: arrependam-se, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Pedro está claramente preocupado com o futuro espiritual daquelas pessoas. Aquelas pessoas que estavam ali diariamente no templo, abraçados numa religião, mas viviam uma vida vazia, que não tinham um relacionamento com o Cristo. Cristo veio e eles o crucificaram. As palavras são duras, mas são palavras necessárias. Os ouvidos daquela multidão precisavam se abrir, e eles precisavam enxergar a realidade. E é isso, irmãos, minha oração hoje é para que também você, assim como eu, a igreja, nós precisamos enxergar a realidade dos fatos que estão à nossa volta. A minha oração é para que a palavra, assim como a palavra de Pedro chegou aos ouvidos daqueles irmãos, que essa palavra, ela não chegue no seu coração tarde demais. Escute isso. O nosso tempo está acabando. Cristo Jesus está para voltar. Nós nunca podemos perder isso. O senso de urgência continua. Não faz sentido saber que Jesus está às portas para voltar e a sua vida ainda talvez não esteja em ordem. E é preciso colocar a vida em ordem. É isso que Pedro está tentando dizer. Veja a mensagem de Pedro, eu quero que você anote, eu separo 4 pontos importantes nessa mensagem. Ele diz, veja só, a primeira lição que ele quer passar para aquelas pessoas, que o que você ignora hoje, vira problema depois. É a primeira mensagem de Pedro. É a primeira coisa que Pedro quer mostrar para aquelas pessoas. Que cada sussurro de Deus que você ignora hoje se torna um barulho, um problema barulhento para você amanhã. Conseguiu entender? Olha o que Pedro está dizendo. É exatamente isso que Pedro está dizendo. Versículos 22 e 23. Pedro está dizendo, veja, pois disse Moisés. Ele começa isso, pois disse Moisés. Ele está dizendo para aquelas pessoas algo que aquelas pessoas conheciam e sabiam muito bem. Quando ele cita uma palavra do profeta Moisés, era assim que os judeus o viam. Ele está dizendo algo que aqueles judeus sabiam, eles conheciam a lei, eles conheciam as palavras do profeta Moisés, a lei de Deus. Ele diz, veja, para todos aqueles ouvintes, ele diz, o Senhor Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Moisés disse isso, e eles sabiam disso. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meu povo. Moisés, lá atrás, já havia profetizado que viria um profeta, letra maiúscula. Moisés já profetizava a vinda do Messias lá atrás. Os judeus sabiam disso. E Pedro está dizendo isso para eles. Vocês ouviram isso desde Moisés, que um profeta viria. Pedro está dizendo, o profeta veio, o Messias esteve com vocês, falou com vocês, e vocês o ignoraram. E agora? Vocês conhecem a palavra de Moisés? Vocês conhecem a lei? E não é de hoje que vocês sabem disso. E vocês ignoraram ela. E aí ele diz no final, o que é que disse Moisés? Que quem não ouvir o profeta será eliminado do meu povo. Ou seja, vocês ignoram a palavra
e isso trará problemas para vocês. E não é isso conosco. E não é isso. Há ou não há coisas na sua vida que Deus está insistindo para você? Não faça, não faça, não faça. Há ou não há relacionamentos que Deus está dizendo para você, olha, se afaste, se afaste, se afaste. E você? E nós? Diante dos sussurros de Deus, diante das palavras de Deus, diante da ação do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, temos ou não temos hoje problemas por causa de não darmos ouvidos ao que Deus nos pediu lá atrás? Passamos ou não passamos por lutas que poderíamos ter evitados se não tivéssemos ignorados a voz de Deus lá atrás? Escute isso. O que Pedro está dizendo para aquelas pessoas: ignorar a palavra de Deus não é apenas descrer, é autodestruição. É autodestruição. Ignorar os sussurros de Deus é simplesmente esperar problemas futuros. E Pedro está dizendo isso. Arrependam-se. Segunda coisa, o que mais Pedro está dizendo? Toda profecia aponta para uma pessoa e não apenas para uma previsão. É isso que Pedro está dizendo para aquelas pessoas. Toda profecia aponta para uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. E não apenas para uma previsão. Olha o que ele diz no versículo 24. Ele diz assim: de fato, veja o texto, todos os profetas. Pedro diz, desde Samuel em diante, um por um, eles falaram e predisseram estes dias. Preste atenção. Os profetas profetizaram. Pedro está dizendo, todos eles, um por um, e falaram destes dias. Há uma tradução que diz, destes últimos acontecimentos, destes dias, os últimos acontecimentos desses dias. Ou seja, lá atrás, anos atrás, profeta por profeta, vem predizendo, vem pregando, vem anunciando o que aconteceria nestes dias. E aconteceu. Pedro está dizendo a respeito do que havia acontecido com Jesus nesses dias. Jesus foi preso, Jesus foi crucificado injustamente, Jesus foi morto na cruz do Calvário, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou, Jesus esteve ali com as pessoas, Jesus foi assunto aos céus, Jesus enviou o Espírito Santo. Todos os profetas predisseram isso. Aquelas pessoas viram tudo isso. E veja, e o que Pedro está dizendo, e está nos mostrando, que os profetas profetizaram, e toda profecia falava não apenas de uma previsão, mas falava de uma pessoa. E essa pessoa era Jesus. E quando Jesus e a profecia, ou as profecias se cumpriram, as pessoas não reconheceram que Jesus era o Salvador, o libertador. Entenda uma coisa. Quando o assunto é profecia, a gente precisa entender que a profecia aponta para Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos dias onde os profetas são mais profetas do caos do que profetas que apontam para Cristo. Sabe aquele profeta lá do TikTok que você fica vendo e às vezes curtindo, e aí por causa disso
o algoritmo fica mandando e você fica recebendo um monte de profecia daquele profeta que fica prevendo a morte de pessoas prematuramente, por exemplo. Irmãos, tem profetas que estão mais para bruxos do que para profetas. São profetas do caos. Deixa eu pedir um favor para você. E não fique bravo comigo. Não me mande vídeos de falsos profetas. E se eu pudesse te dar um conselho, não alimente as suas redes sociais, o seu algoritmo, vendo vídeos de falsos profetas. Parem de dar atenção para profetas de Araque da internet, que ficam manipulando você e muitas pessoas através do medo. Profecia não é para trazer medo. É verdade que a profecia pode trazer temor, mas medo nunca. Como é que eu sei que esses profetas são profetas de Araque? Porque a palavra me diz isso. Paulo, escrevendo, ele disse à sua igreja de Corinto, capítulo 14, verso 3, ele diz: quem profetiza o faz para a edificação, o encorajamento e a consolação dos homens. Toda vez que você receber uma profecia ou ouvir uma profecia, faça 3 perguntas. Está edificando o meu espírito? Está edificando o meu espírito? Segunda pergunta, está me encorajando? Está me consolando? Porque se não tiver, ou se uma dessas respostas for negativa, é bruxaria e não profecia. A profecia aponta para uma pessoa, para Cristo. Para Cristo Jesus. Se Jesus não for o assunto, a manchete principal da palavra profética, essa palavra não vem de Deus. Ela vem da carne. E muitos estão alimentando o espírito, letra minúscula, com carne estragada. E isso adoece. A palavra vinda para mim, ela vem para declarar que um rei está voltando. Isso traz consolo para mim. A palavra profética vem para mim, sabe para quê? Para me preparar, para abrir caminho, porque o rei está voltando, ou seja, para me encorajar a ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um homem melhor, um pastor melhor. Me encorajar. A palavra vem para edificar, ou seja, para me dizer, olha, se prepare, porque o rei está voltando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Profecia não é para você saber o que é que vai acontecer na semana que vem. Profecia não é para colocar medo no seu coração. Profecia não é para você dizer assim, olha, faça uma oferta de R$50 e você saberá os desígnios de Deus. Isso é bruxaria, irmão. Se afaste disso. Pare de depender de oração e de profetas e aprenda a orar e a se submeter e obedecer à santa palavra de Deus. Bendito seja Deus. Terceiro ponto. O que Pedro está nos dizendo aqui? Ele está dizendo, você não é um espectador, você é responsável por uma missão sagrada. É verdade que ao longo dos anos, muitos profetas foram levantados com uma missão. Mas Pedro está dizendo, agora, veja, vocês também fazem parte dessa missão. Olha o que ele diz no versículo 25. Vocês são herdeiros. Tem uma tradução que diz, vocês são filhos dos profetas da aliança que Deus fez com os seus antepassados.
Olhe para mim, ele está dizendo, ele disse a Abraão assim: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão o quê? Abençoados. Novamente, Pedro está dizendo, nós não dependemos mais de um profeta, nós não dependemos mais do templo, nós não dependemos mais do sacerdote para ter acesso a Deus. Ele está dizendo agora, olha, nós também somos profetas de Deus para a nossa geração. Ele diz assim, por meio da sua descendência, ele lembra uma palavra de Deus para Abraão, veja, todos os povos da terra serão abençoados. Nós somos descendência de Abraão, não somos, irmãos? Ele é o nosso pai na fé, nós somos descendência de Abraão, nós somos filhos e filhas dos profetas, nós somos herdeiros da aliança de Deus. Então veja, através de mim, através de você, todas as famílias de Astorgas serão o quê? Abençoadas. Essa é a nossa missão sagrada. A igreja não é e não foi chamada para ficar olhando e assistindo a história do reino de Deus acontecer. A igreja foi chamada para se comprometer, tem uma missão, e essa missão é uma missão sagrada. Eu pergunto para você, como é que as pessoas dessa cidade vão saber que Jesus é real? Eu vou perguntar de novo, eu vou pedir para um irmão, Cristiano, você, bem alto, vai responder assim, eu sou a prova disso, tá bom? Irmãos, como é que as pessoas aqui de Astorga vão saber que Jesus é real? Eu sou a prova disso. Isso. Como é que as pessoas, irmãos, agora sim para todos, como é que as pessoas de Astorga, da região e do mundo vão saber que Deus é fiel? Nós somos a prova disso, irmãos. Nós estamos experimentando, nós estamos vivendo, nós conhecemos o Deus, nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra. Como é que a gente sabe que o Espírito Santo transforma, liberta, cura? Como é que a gente sabe que o Espírito Santo age através de nós? Nós somos a prova disso. Nós somos a prova disso. Nós somos responsáveis em testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Temos essa missão, é uma missão sagrada. E Pedro está lembrando isso. E por último, o que Pedro está dizendo, e aqui sim algo muito lindo e maravilhoso, o arrependimento é a verdadeira bênção de Deus. O arrependimento. Pedro, ele vai terminar esse seu sermão revelando para aquelas pessoas qual é a verdadeira, qual é a maior bênção de Deus para as nossas vidas. Quantos querem saber? Quantos querem receber a maior bênção de Deus para a sua vida? A maior bênção de Deus, veja, é o arrependimento. Escute, olhe para mim, eu vou encerrar, eu sei que o meu horário chegou e eu quero só que você não perca nem um instante agora dessa conclusão. A maior bênção de Deus na sua vida não é a riqueza. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e esse dinheiro desaparecer em questões de segundos. Se você perder a enfermidade, perder a sua saúde por uma enfermidade, ou se alguém da sua casa ficar doente e essa pessoa tiver que se submeter a um tratamento caríssimo, toda a riqueza do mundo pode evaporar em questões de minutos. A maior riqueza não é a sua carreira. Eu sei que você é um profissional bem-sucedido, eu sei que você lutou para chegar onde você chegou, eu sei que você que tem a sua empresa, o valor que a empresa tem para você, a carreira, o seu diploma, a faculdade que você fez, a sua pós,
Tudo isso é importante, mas isso não é a maior bênção de Deus na sua vida. Não é o dinheiro, não são os diplomas, não é a posição que você ocupa, meu irmão. A maior bênção de Deus é quando o Espírito Santo entrou na sua vida e começou a transformar ela. É a maior bênção. Quando o Espírito Santo entrou na sua vida e começou a agir, e você começou a conseguir se afastar da maldade, se afastar da iniquidade. A maior bênção é quando o Espírito Santo entra e confirma no seu coração que você é um filho amado do Deus Altíssimo. Diga: eu sou um filho de Deus. Aleluia! Essa certeza é a maior bênção de Deus na sua vida. Olha o que Pedro diz: tendo Deus, versículo 36, ressuscitado o seu servo, letra maiúscula, falando de Jesus, enviou-o primeiramente a vocês. Pedro está dizendo para aquelas pessoas, que é os nossos primeiros irmãos, e a gente pode dizer, e confirmar isso, que Deus ressuscitou Jesus, e enviou primeiramente para eles, mas enviou também para nós. Agora sim para nós. Para quê, irmãos? Para abençoá-los, para abençoar as nossas vidas, convertendo cada um das suas maldades. Qual é a maior bênção? A conversão, é o arrependimento, é quando a gente entende o sacrifício de Jesus na cruz, é quando a gente recebe ali a oportunidade de ter esse encontro com Cristo, que o Espírito Santo entra dentro de nós e a gente se converte, a gente abandona um caminho errado, um caminho de maldade. A maior bênção não é o quanto de dinheiro tem na sua conta bancária, não é o quantos carros você tem na garagem, não é quantos metros quadrados tem a construção da sua casa. A maior bênção de Deus na sua vida quando o seu coração não quer mais pecar, é quando o seu coração consegue dormir tranquilo, em paz. A maior bênção é ter um coração que não quer mais maldade. Já não sou mais eu que vivo, agora Cristo vive em mim. É Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a maior bênção. Você é abençoado, meu irmão. Você que está aqui hoje e talvez quer provar dessa alegria, experimentar essa alegria. Você também quer ser essa bênção. Pastor, eu tenho medo. Minha vida está toda desregrada, desenrolada, enrolada, bagunçada. Pastor, eu venho de uma desobediência à palavra, eu tenho ignorado a palavra, eu tenho desprezado a voz de Deus. E Deus está aqui hoje dizendo para você, que Cristo Jesus veio, e Ele veio para aqueles irmãos, Ele veio para mim, e Ele veio para você também. Cristo veio para te abençoar. Cristo veio para que você possa realmente se converter desse caminho de maldade. Que você possa hoje colocar sua vida diante de Cristo e dizer, é isso que eu quero. Deus vai dar a você muitas bênçãos. Deus vai melhorar muitas áreas da sua vida. Mas não há uma bênção maior do que a certeza da salvação. Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Não porque eu mereço, mas porque Cristo morreu por mim e pagou a minha dívida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele transformou o meu coração e a partir dali me fez uma nova criatura, um novo homem. Isso refletiu na vida da minha família, no meu casamento, nos meus filhos.
na minha carreira, no meu trabalho. E hoje eu sou o que Deus quer que eu seja. Hoje eu vivo aqui comprometido com uma missão, que é uma missão sagrada. E eu sei, sou filho de Deus, do Deus Altíssimo. Amém. Que você possa realmente hoje colocar o seu coração e entregar a sua vida. Arrependa-se. A palavra arrependimento significa, olha, muda a sua mente. Reconheça que o caminho que você percorreu até agora, do jeito que ele foi, não é suficiente. E que você precisa agora ir para um outro caminho. Não a mudança de uma religião, não a mudança de um endereço, onde você vai se reunir com um povo diferente. Mas o que você precisa é de um relacionamento próximo com o Cristo. Muitos daqueles judeus frequentavam aquele templo todos os dias, mas não reconheceram e não conviveram com Cristo. Não entregaram a sua vida ao Cristo. E tudo acontece na porta do templo, porque Cristo não está em um prédio. Cristo habita em corações. E Ele pode habitar também no seu coração a partir de hoje. Abra seu coração e diga: Senhor, eu não quero viver mais um instante distante. Eu quero continuar perseguindo, seguindo Cristo, os passos de Jesus, até o fim. Você será abençoado. A maior bênção, o maior milagre é o seu arrependimento. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Versículo 26, novamente. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Com os olhos fechados, se você hoje, ouvindo essa palavra, entende que Deus está de alguma forma tocando no seu coração, não pelas minhas palavras, não porque eu estou pregando, até porque você já deve ter ouvido talvez um sermão meu, mas ainda que seja o primeiro sermão da sua vida, mas você está sentindo algo, e você sabe que essa palavra é para você, e Deus está dizendo: olha, eu trouxe você aqui para falar, eu estou dizendo que você é importante, e que você não pode mais caminhar sozinho. Se você quer entregar seu coração, sua vida para Cristo hoje, e a partir de hoje, viver a sua vida para Ele, por Ele, aonde você está, levante uma de suas mãos, apenas para você sinalizar para os céus, para mim. Isso, pode abaixar. Isso, mais alguém, muito bem, aqui à frente, mais alguém. Isso, aqueles que podem levantar bem alto para que eu veja. Isso, pode abaixar, pode abaixar. Quem já levantou, pode abaixar lá atrás. Amém, irmã? Mais alguém, levante a mão, onde você está, dizendo: olha, eu quero entregar meu coração, eu quero esse encontro com Cristo. Pode abaixar, irmão, meu irmão, pode abaixar. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Senhor, ajuda-nos nesta hora. Eu sei que os meus olhos são limitados e talvez não enxergaram todas as mãos que se levantaram, mas não são as minhas palavras, é a tua palavra, e não são os meus olhos importantes, são os teus olhos. Portanto, nessa hora, escreva o nome dessas pessoas no livro da vida, Senhor. Ajude cada um a sair daqui hoje comprometido com uma vida diferente, com um estilo de vida diferente. Que o teu Santo Espírito passe agora de uma forma muito profunda a habitar no coração dessas pessoas. Que elas possam agora, Senhor,
se comprometer e se afastar, conseguir se afastar de caminhos tortuosos, caminhos ruins, da maldade, Senhor. E abençoe estas vidas, Pai. Traga alegria para essa alma, traga paz para esse coração. Espírito Santo, esteja nesse momento confirmando o que nós vimos na terra, que o Senhor ligue nos céus. Nós vimos hoje, Senhor, 23 irmãos entrando, ó Deus, nas águas, confirmando publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Ó Deus, e que possamos a partir desse momento, Pai, começar novamente, através dessa palavra, o início de uma nova jornada. Aqueles, Pai, que estão aqui hoje, que talvez estarão conosco num próximo batismo, que Tu possas segurar nessas mãos e ajudá-los, e que nenhum se distancie, que os olhos dos Teus filhos não se distraiam por nada, mas que se o Senhor, ó Deus, der graça, que eles possam estar concentrados nessa palavra e firmados na certeza de que não há nada mais importante do que Jesus, não há nada mais precioso do que a salvação, do que o que está acontecendo aqui hoje, é o maior de todos os milagres. É para isso que Cristo veio, é para isso que os profetas anunciaram e tanto pregaram a Deus. É para que Cristo fosse realmente apontado e notado por nós. E nós hoje vemos esses irmãos com as mãos erguidas e que estão reconhecendo com essa palavra o Cristo vivo. Escreva o nome deles, ó Deus, nas palmas das Tuas mãos e abençoe esta jornada. Que comece hoje, ó Deus, essa história linda, maravilhosa, e, ó Deus, que a Tua bênção não se aparte. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós chegamos ao final da celebração, que manhã corrida, mas abençoada. Fomos abençoados, não fomos? A gente tem sempre um compromisso de pregar a palavra com excelência. A excelência é diferente da perfeição. A excelência tem a ver com o melhor. A gente tem um compromisso de dar aqui o nosso melhor. Nossos pastores, toda a nossa equipe. O que tem feito a diferença, e isso foi notado com o recebimento aqui hoje de 37 irmãos, é isso? Quase 40 pessoas. Foi notado isso. O que tem feito a diferença nessa casa, sem dúvida, o louvor é importante, sem dúvida, o nosso ambiente, os nossos voluntários, sem dúvida, nossas crianças, cada trabalho nosso. Mas uma das coisas que tem feito muita diferença são as palavras da nossa equipe pastoral e o nosso compromisso com a verdade. Sempre que você vir, sempre que você voltar, você vai sempre ouvir uma palavra bíblica, sincera, verdadeira, não para entreter você, não para fazer você sair daqui com o seu coração alegre, mas é uma alegria passageira, mas uma palavra para transformar você, e se você assim abrir espaço, você se tornará cada dia uma pessoa melhor e mais feliz. Que você volte sempre, aqueles que nos visitam, volte sempre, e que você sempre seja abençoado com a palavra desse altar. Amém? Faça assim com as suas mãos. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, e que essa presença maravilhosa do Espírito Santo, que esteve conosco e que vai permanecer com você hoje e para todo sempre. Quem ama Jesus, diga amém. Quem ama Jesus, diga amém.